Alunos da escola de Curitiba fizeram uma visita à Sor Rosângela Reykdal, no conjunto Vitória Régia. O que era para ser apenas um café, transformou-se em um café filosófico. Foram esclarecidas dúvidas e apresentado um tema de estudo. Nele, aprendemos o delta: pensar, estudar e agir. Tem 95% dela que está adormecida. E só 5% é o que a gente é chamado de humano. Então nós temos 95% para despertar dentro de nós. Isso 95%, ele é aquilo que na live passada a gente viu como Elohim. E está dentro de nós. Então nossa vida, ela é mais ou menos isso aqui, ó. O que vocês acham que pode estar colaborando? Que o nosso objetivo seria isso aqui, ó. Então, esse é o nosso dia a dia, né? Nossas preocupações, os nossos sentimentos, as nossas buscas por dinheiro, por trabalho. Hoje você está bem, amanhã você está doente. Então, tem esses altos e baixos. Esse carinha aqui que somos nós, estamos nessa jornada aqui, ele tem... Nosso ego, né? Ele tem um sentimento de estado de vítima. Como que nós podemos dar um exemplo de estado de vítima na nossa vida aqui, nossa vida física? O que será que eu tenho? Por que aconteceu comigo? Se ele tivesse estudado, estava ali, né? Essas coisas. Receber o mal sem você ter feito nada de mal. Receber o mal. Às vezes você quer alguma coisa, não dá certo. Daí você sente, por exemplo, pela empresa dele, o cara quer um negócio e fica frustrado. Para a gente se livrar disso aqui, dessas oscilações, nós temos que conhecer a nossa mente. Nós temos que saber como são processados os pensamentos em nós, na nossa mente. Pensou e criou tudo na mente dele, depois que ele colocou em ação. Então, nós temos que partir primeiro do pensamento, trazer para nós a realidade como um todo dentro do nosso pensamento. E isso aqui é um estado de meditação, que é um momento onde a pessoa está tentando encontrar com ela mesma. Só que é um estado passivo. Então a pessoa tem que encontrar um delta aqui. Se ficar só meditando, não acontece nada. Vai acontecer dela se encontrar de repente, mas e daí ela vai fazer o que com aquilo? Eu encontrei o meu estado nirvana. Eu encontrei o meu eu divino. Mas e daí? O que vai fazer com ele? Então só o passivo não adianta. Então a pessoa entra nesse estado de pensamento, né, interior, ele vai fazer essa, entre aspas, meditação com a vida dele, saber como que os pensamentos são gerados nele, e aí ele vai estudar eles, aprender com eles, e depois ele vai colocar ele em prática, que é a ação. Essa ação ele vai fazer o que com ela? Quando ele começa a agir, ele vai transformar outras pessoas e transformar a si mesmo. Então aqui ele já começou a andar em equilíbrio aqui na linha. Enquanto a vida que está aí levando a pessoa como um vento leva uma folha, ele está oscilando. Ele está indo para o lado negativo e lado positivo, porque aqui assim, são dois polos. Essa é a nossa dualidade. O polo negativo e o polo positivo. Nós precisamos do equilíbrio. E tudo isso aqui parte da nossa mente. Por isso que precisamos conhecer a mente. Então a chave que a gente tem que ter para encontrar isso aqui, esse equilíbrio, é a nossa mente. Tudo está na mente. Mas essa chave vai abrir alguma coisa. Dentro, agora eu vou fazer um desenho aqui, mas esse desenho ele vai mostrar para nós, não o nosso coração de carne. Ele vai mostrar aqui o nosso coração consciência. Tá? Então, dentro do nosso coração consciência, que é aquela vontade que nós temos de aprender alguma coisa, sair daqueles 5% que nós somos o humano
e encontrar mais um pouco dos 95%, é um processo que vai oscilando. A pessoa teria que estar sempre subindo, para ele encontrar aquela parte do eu divino e colocar em ação daí, colocar em prática o que ele aprendeu com ele. Então esse ponto aqui no coração é o nosso eu divino. Ali está o trono do nosso desejo. Dentro do nosso coração, vontade, o nosso coração, consciência, nós temos o nosso desejo. Nosso desejo, a gente já viu que a oração é desejo, né? Desejo é oração. Se nós desejamos o bem, nós estamos desenvolvendo o nosso eu divino. Se nós desejamos o mal, nós estamos deixando o nosso ego ser dono do trono do coração. Que ali é um trono. O rei que vai reinar ali, ou vai ser o mal ou vai ser o bem. E a gente que vai fazer essa escolha. Para receber esse coração ali, o eu divino, não é deixar a nossa vontade morrer e deixar a vontade de Jesus florescer, fazer o que ele quer, não é isso, professor? Depende do que você está definindo como vontade. Porque eu posso ter vontade de matar uma pessoa, né? Isso é um... sim, então, mas é só para a gente definir. Eu posso ter essa vontade, que é uma vontade egoísta, diabólica, né, que é o ego, ou eu posso ter uma vontade de fazer o bem, de desenvolver o meu eu divino. Então, quando você fala que matar a nossa vontade, de repente você está querendo matar as duas de uma vez. Você não tem que definir qual vontade você quer matar. Tá? Você tem que matar a vontade egoísta. Ela não vai morrer, porque o nosso ego não morre. O nosso ego ele é insaciável, ele pode ser adormecido. E é controlado, porque assim, o nosso ego está fazendo a gente caminhar para cá, ó, nessas linhas de baixo. O nosso lado altruísta está nos puxando para cá. Aí eu faço uma escolha. A minha escolha vai ser o quê? Atender o meu ego ou atender o meu lado altruísta? Se eu fizer uma escolha que vai estar atendendo às minhas vontades físicas, os meus instintos, eu vou estar sempre aqui, ó, caminhando nesse lado aqui. Ó. Esse lado aqui eu tenho que adormecer ele. Então, para eu subir só para o lado bom, eu não vou conseguir, porque nossa vida ela é cheia de oscilações, né? Comentamos. Então nós vamos ter que buscar o equilíbrio, a linha do meio. Mas se você oscilar para baixo e morrer quando está oscilando para baixo? E daí? É negativo, né? Daí se você morrer bem na hora que você fez uma... Aí, Dado tá lá, negativo. irmãos, não pequeis, mas se pecar, teu advogado junto ao pai. Você faz a conversão. A conversão é como se fosse isso aqui, ó. Tá? Você está caminhando para cá. Vamos usar a parte de baixo aqui. Então nessa hora aqui, que você descobre que você está indo para o lado errado, você vai fazer a conversão. Tá? Metanoia. Aí você faz a metanoia e vai seguir. Só que nesse caminho aqui, você vai encontrar desvios. Tá? Nesses desvios aqui, se você sair do caminho, você vai estar colhendo energias negativas. Tá? Mesmo que você esteja andando para lá. Então são energias positivas e energias negativas. Precisa saber que energias você está colhendo. Quando você está indo, tomando uma decisão, a esquerda e a direita, elas vão te levar para caminhos opostos. Vamos supor que a direita seja o lado positivo, o lado do bem, e você tomar a decisão de ir para o lado esquerdo, o lado do mal. Então você vai começar a colher coisas negativas. Você tem que voltar para a linha do equilíbrio para tomar as decisões corretas, que seria para a linha do positivo. Tá? Só que nessa vida, enquanto nós estamos humanos, se a gente for tomar só decisões positivas, nós não vamos conseguir e vamos estar muito propensos a cair de uma vez para o lado negativo. Então por isso que nós temos que manter o equilíbrio.
Tá? Tanto na parte na negativa, que às vezes tu tem, tipo assim, você desviou um pouco, aí você tem, poxa, voltou ali. E quando você errou, vamos supor, você teve a consciência que voltou para o equilíbrio, e aí já sabe que ali é o ponto errado, né? Então a linha de... a linha do equilíbrio vai te mostrar onde você tem que chegar. Agora, se você tiver muito, é o mesmo exemplo. Agir só com razão. Você vai virar uma pessoa seca, áspera e vai peitar todo mundo. Se você agir só com emoção, você vai ser aquele bonzinho que daqui a pouco tomou decisão na emoção e está tudo errado. Então você tem que ter o equilíbrio. Por isso que a gente fala que você tem que tomar a decisão assim, tem que ter 50% de razão e 50% de emoção. Daí você vai andar na linha do equilíbrio. Não, é que eu ia até comentar assim, que a gente tem que fazer as escolhas corretas e certas sem ferir o meu próximo. Isso. Então, ir até onde eu não possa ferir o meu próximo. Isso aí dá assim, ó, porque se você for tomar uma decisão que é algo bom para você, mas vai ferir outra pessoa, não é bom. Tá? Então por isso que tem que ver o que é o bem maior. Mas e como que você veja bem, você mantém equilíbrio? Por exemplo, vamos citar um troço que não tem nada a ver. Uma negociação. Você vai negociar, eu vou negociar com você. Você é o patrãozão lá, eu vou negociar. E como que você mantém equilíbrio? A pessoa mantém equilíbrio. Fazendo o que é bom pra... Na negociação existe o ganha-ganha. Já ouviu falar do ganha-ganha? Então, eu ganho e você ganha. Aí está no equilíbrio. Agora, quando só eu ganho ou só você ganha, nós estamos desequilibrados. É verdade. Pois olha aí, você chegou num ponto que você veja bem, a maioria gosta de ganhar. Não é verdade? E daí eles não pensam no próximo, no ser humano, para manter o equilíbrio. Conhecer a nossa mente, saber o funcionamento dela e como surgem os nossos pensamentos negativos e os pensamentos positivos, esse é o ideal. É o que a gente precisa estar desenvolvendo. Então o processo dele é que esse humano aqui, ele é 5% apenas. Os 95% está lá dentro, adormecido. E esse 5% aqui, ele gera em nós os conflitos, uma vida em conflito, que é esse aqui, oscilações. Ele causa isso em nós, esses 5%. Está faltando 95% em nós. Ele gera desordem, ansiedade, caos, problemas diversos, e nós não percebemos o mundo real. Nós ficamos vendo esse mundo aqui achando que ele é o mundo real. E ele deixou o exemplo da vida dele para nós seguirmos. Então, se nós for pegar Cristo aqui, ele estava caminhando nessa linha do equilíbrio. Porque ele tinha nele desenvolvidos os 95%. Agora, não é a vida dele com os 95% desenvolvido, que ele era Deus e era homem, ele tinha os 5% humano e os 95% divino nele, não é essa caminhada dele aqui que salvou nós. A morte dele não me salvou, não é isso. A igreja fala que a morte de Cristo salvou e agora a gente está sossegado. Ela não nos salvou. Ele veio, nos mostrou um exemplo a ser seguido. A saída, né? É a saída. Para que um dia nós chegamos lá e vamos falar com ele, e aí ia dizer para ele assim, muito fácil. Você não viveu o que eu vivi. Eu errei, você está me julgando, quem vai julgar é a nossa consciência. Mas vamos aqui fazer um comparativo. É fácil eu chegar para ele e falar, né? O Deus, né? O Jesus está me julgando, mas você não viveu o que eu vivi lá. E daí ele ia falar o quê, né? Ele realmente não tinha vivido. Por isso ele veio, viveu, padeceu dor, fome, frio e tudo que nós passamos aqui. E aí ele disse, sede santo como eu sou santo. Eu venci. Você também vai vencer. Você também pode. Você também pode. Mas não sou eu que vou te arrastar. Ele não vai pegar ninguém. Quando ele teve a oportunidade de mostrar o poder dele lá, de tirar a pedra lá para libertar Lázaro, ele mandou alguém ir lá tirar a pedra. Ele podia ter tirado a pedra, ele tinha poder, né? Mas ele não tirou.
para deixar o exemplo. Então a vida dele é uma vida de exemplo a ser seguido. E não aquilo que às vezes as pessoas, eu coloquei na mão de Deus e agora... Tá muito errado do jeito que o povo trata. Mas dessa linha, mesmo a gente tendo altos e baixos, a gente pecando, o importante é a gente não desistir, então. Se você No meio do desistir... caminho, depois da conversão que você fez ali, a pessoa cair feio mesmo para baixo, e ela realmente se arrepender do fundo do coração, entregar para Jesus, ela pode ser perdoada. Ó, se você desistir, vai acontecer isso aqui, ó. Pum, para baixo. Né? E isso aqui é assim, ó, infinito. Você vai cair aqui, ó, de ponta cabeça e já era. Mas se você, mesmo que você fez aquele pecado grave, mas você voltar de novo, pedir perdão a Deus e lutar, se esforçar, consegue voltar para o equilíbrio de novo, né? Não é nem o sentido de perdão, é assim, ó. Nós vimos que pecado é a desconexão, né? Então tem aí a luz, o exemplo que eu gosto de dar, né? Existe a luz e o pecado que é chamado é como se fosse cortado esse fio, desconectou. Então o que você citou como pedir perdão é você se reconectar. Se religar. Religar. A gente mesmo que se perdoa. Daí. É, a gente mesmo. Eu teve coisa que eu pensei em fazer, daí eu mesmo falei comigo mesmo, não, se eu fizer isso, eu não vou me perdoar. Se eu voltar para trás, entendeu? Eu mesmo não ia me perdoar, ou seja, a minha consciência não ia me perdoar daquilo que eu fiz. É, porque quem vai nos julgar é a nossa consciência. É ela mesma, a sexta, né? É a nossa consciência. Então a nossa consciência, ela está ali, ela está aqui hoje mostrando para nós o que eu tenho que seguir. Eu que vou escolher isso aí, ela mostra os dois polos para nós, para todos nós. Aí a escolha é nossa. É que o pecado traz consequência, mas você pega, traz consequências tanto aqui como para a consciência da gente. Por isso que eu perguntei, Deus perdoando, a gente retomando o caminho, a gente consegue manter o equilíbrio. Não é o fato de Deus perdoar, tá? É o fato de você se reconectar e mostrar para você, para a tua consciência, que você deu fruto de arrependimento. De arrependimento daquilo que eu cometi. Que você seguiu esse caminho de volta e agora vai permanecer na linha do equilíbrio. Se você descer um pouquinho, você já volta. Tá? Então não quer dizer que a pessoa que fez a metanoia, ele não vai desconectar por alguns momentos, ele vai. Só que, como ele fez a metanoia lá atrás, ele tem uma força que vai estar sempre puxando ele para a linha do equilíbrio. Vai sair do caminho e voltar. Por quê? Por causa dessa energia que ele adquiriu quando ele fez a metanoia. Essa energia a gente pode dizer também que é aquela energia positiva e que o Espírito de Deus está em nós, mesmo a gente errando. Ele sempre está, porque é o ponto no coração que eu desenhei ali, que é o 95% que é Elohim que está em nós. Ele não vai sair de nós porque nós somos ele. Entendi. Então nós estamos ligados nele. Acho que na verdade assim, se a gente trocar a palavra pecado, né, que tem uma coisa forte, assim, por erro, que nada mais é a escolha errada. Entendeu? Pro teu ego, em vez do Espírito de Cristo, no caso, né, ser mais forte, que já está em nós, que é o ponto no coração. Eu tô vendo assim, né? E quando você faz essa ligação, né, do ponto do coração e começa a desenvolver ela, porque esse é o objetivo, que você vai perceber agora o que a tua mente está gerando, negativo e positivo. Por que está gerando? Por causa do teu lado egoísta, né, que a gente viu ali. A gente começa a reconhecer isso na gente e através do conhecimento mesmo. Né? E daí ele dá os seus resultados. O resultado, a pessoa não reage. Quando a pessoa começa a adquirir os 95%, uma parcela daqueles 95%. Ela não reage como? Nós somos instintos, emoções e razão. Nós somos instintos, nós agimos por instinto, por emoção e por razão. Delta. Tá? Então, instinto é o lado animal nosso. Emoção é o nosso lado Eva.
E razão é o lado Adão. Por isso que Adão não ficou sozinho. Animal, Adão e Eva, instinto, razão, emoção. Só que esse delta faz a gente encontrar, se a gente andou no equilíbrio, faz a gente encontrar a nossa parte divina, o eu superior. Então a pessoa que encontrou essa parte do eu divino, o eu superior, ele não reage conforme as suas emoções, conforme os seus instintos. Reage como alguém que está acima desse mundo físico. Ele já começa a agir conforme esse 95% aqui que ele é divino. Por causa do eu superior dele. Por causa do eu superior. Você está começando a ter ele em maior nível. Ele já saiu do lado humano. O lado humano é aquele lado lá que a gente viu ali, que cria em nós os conflitos, ansiedades, problemas, causas. Esse é o lado humano. Ele está acima do lado animal. Ele já está um nível acima do animal, mas ele ainda é humano. Todo o sofrimento que a gente passa aqui na Terra, com trabalho, com família, com problema, com outras pessoas, isso aí é contado diante de Deus? Depende da sua intenção. Sim, mas é contado? Depende da sua intenção. Tá? Se você teve um problema que você causou intencional e você não refletiu nele e você recebeu uma informação que não deveria agir assim, continua agindo assim, vai contar sim. E esse contado com Deus lá que você disse lá, ele não é com Deus, ele é com o teu ponto no coração, que é a tua consciência lá quando você for passar desse nível aqui para o outro. Tá, entendi. Tá? Ela vai julgar você. Tá? Então assim, o nosso lado instintivo, a nossa reação instintiva é aquela assim, bateu, eu bato também. Um exemplo, reage do mesmo nível. Agora a pessoa que desenvolveu 95%, ele já vai estar diferente. Ele já vai reagir de uma forma onde ele vai mostrar exemplos da vida dele, diferente. Como o Cristo, quando apanhou e tudo mais, ele não esboçou reação nenhuma, né? Ele não bateu, ele não ameaçou, não fez nada. A única coisa que ele fez em Mateus 23 foi repreender os fariseus hipócritas lá, tudo, né? Com palavras, mas ele não bateu, não brigou. Só quando ele entrou no templo lá também, que ele pegou um azorrague e... Mas aquilo lá representava, ele estava expulsando o lado egoísta do ser humano. Tá? Porque tudo aquilo lá era ego, era um instinto. Tá? E os 95% aqui, ele bloqueia esse instinto nosso. Ele vai começar a trabalhar para bloquear o nosso ego. Tá? Ele vai começar a ter agora a consciência divina. Ele se irou naquele dia, mas depois quando ele apanhou, ele não fez nada de mal. Ele não retribuiu com a mesma moeda, né? O Senhor Jesus, ele não bateu, não xingou, não falou nada. Aquela passagem é uma passagem assim, da gente tirar dela a essência, né? Se a gente for ficar só com a historinha de criança, a gente vai ver que Jesus apanhou lá, vamos imaginar saindo um sangue, alguma coisa, conforme a gente vê em filme, né? Mas na verdade ele estava trazendo para nós um ensino a ser seguido, que era para a gente tirar o nosso lado egoísta, expulsar ele e, se precisar brigar com o nosso ego, nós temos que brigar, que é o que ele fez. É isso que ele estava ensinando lá. Então a pessoa aqui, ela assume a sua posição de consciência divina. Ele já começou a se elevar. Vamos usar aqui agora essa parte onde está com as energias positivas ali, na vida dela. Mas é uma busca que ele tem que fazer, é ação. Primeiro é aquilo que a gente viu lá do pensamento, que o pensamento ele é passivo, que nós chamamos lá de meditação. Ele se descobre e aí ele aprende com aquilo e ele sai a aplicar. Daí é a ação. Que se a gente ficar só no passivo, nós não conseguimos desenvolver o nosso lado divino. Daí quando a gente começa a desenvolver o lado divino, a gente começa a ser uma pessoa proativa. Proativa no sentido de levar mais conhecimento, tudo aquilo que você está aprendendo, levar para frente para outras pessoas também se desenvolverem. Que no fim, todos são um só. Não ligado como se fosse uma teia. Aí quem viu a live passada viu que
A gente era um só e se quebrou, e hoje nós estamos aqui pensando que estamos divididos, mas nós não somos divididos. Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Vai todo mundo juntar isso. Mas aí que tá. Para cada um fazer a sua parte, todo mundo tem que se ajudar, né? E aí que Jesus ensinou lá, que é o amar o próximo, como a si mesmo. Mas cada um tem que vencer primeiro o seu ego para poder ajudar o outro, não é assim? Se você não vencer o seu ego, você não consegue ajudar outra pessoa. Nem que você queira. As suas ações vão ser ações egoístas. Então a gente se conserta para poder ajudar o outro. O parâmetro para poder amar o próximo é amar a si mesmo. Primeiro, amar a si mesmo é se ajudar. É sair dessa oscilação negativa aqui e tentar seguir aqui o equilíbrio. Se você não conseguiu controlar-se, sair dessa oscilação, como é que você vai ajudar o outro? Vamos supor que a pessoa está caminhando aqui, ó, nesse sentido aqui, o contrário. E você também está caminhando ao contrário, como que você vai falar para ele vir para cá, fazer a metanoia? Você só pode falar para ele fazer a metanoia, orientar ele, se você está ao contrário dele. Se você está no mesmo caminho dele, vai os dois no mesmo buraco lá para o infinito lá. Exatamente, você está fraco, vai ajudar o outro ali. Então, quando você desenvolve esse lado, você está desenvolvendo a consciência do eu, que você descobriu, o eu superior, e a consciência do nós, que é saber que nós somos um só. Então, é a consciência individual e do nós. Esse nós inclui não só nós seres humanos, inclui toda natureza. Um animal, um vegetal, tudo tem consciência. Se você pega aquela planta ali, ela tem consciência. Ela, quando tem o sol, ela faz a fotossíntese, ela vira. O animal é a mesma coisa, ele tem os seus instintos. Então tudo tem consciência. Se você pega uma rocha, ela vibra. Então tudo tem consciência. E quando você descobre isso e começa a viver com isso, você se tornou uma pessoa já diferente do que era. Aquele... Já não chuta uma pedra. Você já não é o inanimado, não é vegetal, não é animal. Está lutando com o humano, que esse humano é o que faz essas oscilações, e você já está se tornando um ser superior já, divino, com energias divinas. Para você saber que é evoluído, é só a própria pessoa. Como assim? Você não consegue ver uma pessoa, não é porque ela está ensinando para você que ela é uma pessoa evoluída, espiritualmente, ali dentro. Esse é um exemplo, tá? Porque Deus, ele fala em qualquer um. Não, ele fala em qualquer um. Ele usou até uma jumenta lá para falar. E a jumenta não é evoluída, a gente sabe que ela não é. Tá? Então, assim, é só a própria pessoa que vai saber se ela é evoluída. É a consciência da pessoa que vai julgar ela. Então, ninguém vai poder ir para o dia do julgamento e dizer assim, eu quero levar fulano porque ele sabe mais do que eu, ele vai me ajudar lá. Isso aí, esqueça. É você e sua consciência. Cada um vai saber. Então é preciso morrer, vamos dizer assim, ou na nossa linguagem, acordar para poder saber se você é uma pessoa evoluída? Não é preciso, porque a nossa consciência, ela só vai passar desse mundo para outro mundo. Vai continuar como ela é. Bom, e aquilo que você tem na sua consciência de quem você é hoje é o que você vai levar. E eu digo comigo mesmo, não, eu não estou bom ainda, eu tenho que melhorar muito. Então isso já é consciência falando que eu tenho que mudar bastante. Nessa hora você está aqui, ó, na primeira página. Nessa hora você está lá quando a gente falou sobre pensar e meditar. É o passivo. É o passivo. Né? Aí você precisa agora aprender com isso que você está fazendo, que você adquiriu, e se transformar e se autotransformar e transformar outras pessoas, que daí é a ação. Não adianta nada você descobrir que você e você tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Então, ó, voltando à nossa linha do equilíbrio, a pessoa é pega de surpresa com essas quedas aqui. É ou não é? Ali tem um exemplo de oscilações. Sim. Descendo, subindo. Ou o exemplo de baixo ali, que a pessoa fez a metanoia e aí encontrou alguns desvios e caiu. E teve que voltar depois. Essa saída dele da linha do equilíbrio é uma surpresa para ele. Ou não é? Um exemplo. A pessoa sabe que ela tem que seguir nessa linha.
Daqui a pouco ela desceu para cá. Essa saída foi uma escolha que ela já tinha premeditado ou foi surpresa para ela? Pelo conhecimento, vai saber se ela já tiver o conhecimento. Mas para ser surpresa é alguma área que ela não conhecia. Não conheceu. Nada da escolha. É bem aí que eu quero chegar. Porque assim, existem situações que nos fazem errar Por falta de conhecimento. que por falta de conhecimento. É nos pego de surpresa. A pessoa não tem o conhecimento e acabou errando. E não é porque ela não tem conhecimento que não é um erro. Agora, tem outras que não é surpresa. Ela sabia que não podia fazer e fez. Mas é intencional. Daí é intencional. Mas aí aquele dia eu falei assim que a pessoa não pode ser cobrada daquilo que ela não conhece. E aí? Mas a partir que aconteceu, ela tem o conhecimento daí, não tem? Aconteceu um erro, aquele deslize, daí até aquele ponto ela vai descobrir que existia aquilo também, né? Porque assim, nós já temos tudo gravado na nossa mente, no nosso inconsciente. Tipo assim, tudo já aconteceu, né? Então, quando a gente fala que algo ali foi surpresa para nós, pode ter sido surpresa, mas é porque não demos ouvido a alguns sinais que a vida nos deu. Tudo dá o primeiro sinal, né, professor? Tá? Tudo dá o primeiro sinal. Existe um monte de sinal por aí. Também é acreditado que meia palavra que a pessoa fala, um bom entendedor já pegou no ar. Então. Tem cara, por exemplo, eu acho que esse objetivo que você falou é real. Que às vezes o cara não cifrar, vamos dizer um troço simples, não cifrar o que está acontecendo. E o cara, por exemplo, vamos dizer uma pessoa assim, vamos dizer, puxar para o lado do ser humano, ele está lá o cara fala uma coisa para ele e ele não entende. Aí ele cai no erro, que nem ela falou aqui. Ele cai e vai seguindo aquela linha errada. Depois que ele vai descobrir que ele caiu, né? Em algum momento na vida ele recebeu uma informação que não era para seguir daquele jeito. naquela linha. Faltou percepção. Faltou a percepção. Faltou a percepção. Que aí cai naqueles estudos que o Áquilo deu sobre ser serpente, né? O serpentizando. Tá? Porque nós temos que ser serpente em algum momento. Astutos. Para nós mesmos. Porque quando você começa a ser... O que é ser serpente? É você começar a duvidar das coisas que estão à tua volta. E se questionar. Filosofar daí, né? Porque quando você se questiona, você está filosofando a vida. E aí, com isso, você vai aprendendo e colocando bagagem dentro de você. Vai chegar um momento que você vai se deparar com uma situação X. Que é essa situação que vai fazer você oscilar. E aí você tem uma bagagem e fala, não, peraí, eu sei de alguma coisa aqui. Ó. Tá? Então, é pego de surpresa? Mas por quê? Meu povo padece por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento é o quê? Talvez é porque ele ficou só no passivo aqui, só na meditação. Ele não agiu. Ele não aprendeu. Porque pensar, aprender e se transformar. Pensar é o meditar, aprender é estudar, né? E se transformar e autotransformar e transformar outras pessoas, que é a ação, pôr em prática. Nós vimos que quem desenvolve a consciência divina, ele desenvolve o pensar, e esse pensar faz com que nós mantemos aqui no auto-equilíbrio, né? A linha do equilíbrio, esse autocontrole. pensamento dele já é altruísta, né? É um pensamento já altruísta, porque ele começou a desenvolver já os 95% que está ali no ponto do coração. No café aqui, surgiu ali os pontinhos que estão em volta do ponto do coração. O que significa esses pontinhos ali? O preceito, 613 preceitos da lei. Que é as ordenanças, né? Não faça isso, não faça aquilo. As forças contrárias, que tem um vídeo que fala das forças. Também. O que significa então? É assim, a gente vem com um desejo embutido em nosso inconsciente, que é o desejo pelo Criador.
Desejo pelo Criador, ele é a nossa parte Elohim. Os 95% que está adormecido hoje em nós. Mas o humano, que é aquele que nós vimos ali, que é os 5% que faz os nossos conflitos, os nossos causos, os nossos problemas, ele é considerado na Kabbalah por 613 preceitos, que é o que Moisés ensinava lá. 613 preceitos de Moisés. Então nós estamos vivendo em estado egoísta e temos em nós 613 desejos egoístas. É isso que quer dizer, resumindo. Então nós estamos lutando contra 613 desejos egoístas para despertar o nosso ponto do coração, que é o que está adormecido ali, que é o Elohim, o nosso eu divino. É literal esse 613? Não, né? É e não é. Na Torá, né, os ensinos rabínicos, eles ensinam que é 613. E aí é explicado cada um. Então, um judeu, por exemplo, ele tem que viver os seus 613 preceitos. Ele não pode errar em nenhum. Se ele quebrar um, quebrou todos, É, né? por isso que eles estão amarrados na lei. Eles vivem ele literal, os 613, seguindo a risca ali. Aí não pode comer carne com algo que tem ali um derivado de leite, por exemplo. Peixe, Tá? Tem que ser comida caché. A panela que faz algo com carne não pode fazer o de leite e assim por diante. Então, um judeu ele segue regras assim rigorosas porque eles vivem na lei. Só que Jesus ele vem ensinar o contrário, né? Ele vem ensinar a nossa liberdade. O que Jesus vem ensinar? A gente quebrar os 613 preceitos egoístas. Jesus veio ensinar que a gente, destruindo esses 613 preceitos aqui, nós estamos despertando o nosso eu divino, e não é preciso a gente ficar amarrado na lei, porque isso aqui é um estado de consciência nosso. Não é coisa literal físico aqui para a gente viver, é consciência. É isso que Jesus veio ensinar. Mas então, é isso, nós lutamos, 613 de um lado e um do outro. Só que o 613, ele é apenas 5%. Que é o nosso humano, o nosso lado humano. E o resto está adormecido, que nós temos que despertar. Talvez não, com certeza é a unidade que Cristo fala. Está unido com Ele. Unido com Ele está despertando tudo, esses 95%. E é isso que se espera, né? Então, a energia que o reagir, nós vimos ali que a pessoa que está despertando esse 95%, ele não reage, né? Ou seja, me bate e eu não bato de volta. Então, se ele bater de volta, está gerando uma energia negativa. E a energia negativa faz ele cair. Como ele está se despertando, então não gera essa energia negativa. E já não é olho por olho, dentro por dentro. Isso não existe. Então é caminhar. Levou, né? Agora é caminhar ao lado dele. É fazer aquilo que mostrar a outra face. Estaca de execução, caminhar junto. Então, esse é o pensar, é o não reagir. E existe também o aprender, que a gente viu lá. Um é pensar e o outro é aprender. A gente está recapitulando eles. O aprender, que é o nosso estudar, que a gente sempre deve estar aprendendo alguma coisa, não precisa ser sobre Bíblia. Isso aí é coisa que a religião infiltrou na mente da gente. Nós temos que aprender alguma coisa para estar com bagagem, para que depois a gente não seja pego de surpresa na vida. Então esse aí incorpora em nós a consciência divina, ou seja, nós ficamos preparados para encontrar e encarar as situações que vêm na vida. E aquele exemplo que eu dei em alguns vídeos, que é quando eu coloquei nós, seres humanos, aqui, pegando informações nesse pontilhado aqui, fazer uma demonstração aqui. Então, quando a pessoa vive na zona de conforto dela, ela está adquirindo só esse aqui de conhecimento. Então, ela, no caminhar dela, vai ser pega de surpresa. Só que a vida está mostrando para ela sinais. É aquele assunto que a gente estava antes do café.
A vida está mostrando sinais. Só que ela não está absorvendo esse sinal. Por quê? Porque ela tem medo de sair da zona de conforto. Existe aqui o segundo passo, que é sair da zona de conforto. Lembra dos vídeos de aula que eu já fiz lá? Sair da zona de conforto, ele dá medo. Que ele vai entrar nessa zona do medo aqui, ó. Isso aqui causa nele medo. E é preciso ter coragem para fazer isso. E a pessoa que está na zona de conforto, ele não quer fazer isso. E aí a vida vai dar surpresa para ele. E na surpresa que tiver na vida dele, ele não está preparado para enfrentar. Então é preciso ele enfrentar essa zona do medo. Quando ele começa a enfrentar a zona do medo, ele pega mais informações, ó. Então ele deixou de ser essa pessoa que só tem essa informação aqui e pega mais informações que estão à sua volta. E aí ele vai ampliando. Zona do medo, zona do aprendizado. E cada vez mais que ele sai, ele vai adquirindo mais informações. Ó, as informações estão aí. Sinais estão por toda parte. E é preciso ir buscar eles. Então, meditar, pensar, estudar eles e aí sair agindo. Essa é a nossa missão aqui, da instrução de hoje. Que é fazer acontecer as coisas. Sair do estado passivo. Porque aqui, ó, ele está no estado meditativo aqui. Ele está na zona de conforto. Aqui está bom para mim. Está sossegado. Tá? Mas não recebe nada também, né? Ele só tem aquilo lá. Ele precisa sair, ampliar seu conhecimento. Tá? E o primeiro passo é o mais perigoso para ele. Buscar alguma coisa diferente. Buscar coisa diferente. O primeiro passo é o que dá medo. Ele larga o conhecido e vai para o desconhecido. E aí, ele tem que ter autocontrole para isso. Porque senão ele vai começar a ter quedas ali. E vai recuar. E se ele saiu e ficou aqui e não quis mais seguir em frente, ele criou uma nova zona de conforto para ele. E ele vai continuar na mesma. Ele só adquiriu um pouquinho mais de conhecimento. Ou seja, ele estava dentro de um sistema, era a zona de conforto. Aí ele criou coragem e saiu do sistema. Aí veio pro X. Aí chegou no X, ele parou aqui, ó. Ele não quer ir mais para frente. Ah, tá bom para mim aqui. Eu vou ficar aqui mesmo. E aí ele criou uma nova zona de conforto. O cara fica naquela, não evolui, fica só ali naquela. Ele fica ali. Tá? Ele fica no passivo, ele fica só pensando nas coisas. Mas não... De repente ele está estudando, que é um delta. Eu fiz o delta, né? Que é o... Vamos fazer o delta aqui para ficar bonitinho. Que é o pensar. Quem lembra? Estudar. Praticar. É o agir que se transformar. Se ele não fizer isso aqui, ele não vai adquirir a consciência divina. Então ele pensou, está estudando, mas ele não está agindo. Me diga uma coisa, professor, a gente tem que evoluir, todos nós alunos tem que evoluir para ser professor, sim ou não? Não precisa ser professor, porque a vida, ela é o nosso professor. Ela vai nos ensinando. O que você tem que ser é um espelho. É que eu não sei qual adulterado que está esse trecho aqui de Tiago 3, que fala assim: meus irmãos, muitos de vós não queiram ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por exemplo, o cara que é mestre é um cara que faz bem alguma coisa. É o mestre. Então, e o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Quanto mais privilégio, mais responsabilidade. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Ele deu esses dias, eu acho, um vídeo dele lá do Lúcifer lá. Ele falou que quanto mais a Dextra der, a Sextra vai cobrar. Vai cobrar. Tá? Então, ó, o aprender, ele incorpora a nós a consciência divina. Todas as informações que estão no universo é consciência divina. Então, quando a pessoa vai saindo da zona de conforto dela, ela vai adquirindo mais consciência divina. Mais informação vai chegando para ela. Ou seja, 95%, agora é 94%, 93%, 90%. Quanto mais ele aprende, mais ele vai se tornando consciência divina. E mais informações vai adquirindo. Mais informações adquirindo, mais preparado para enfrentar os desvios da vida ele vai ter. Tá? Por quê? Porque o estudar provoca
a nossa imaginação. Quanto mais a pessoa aprende, mais ele consegue imaginar, é o filosofar. Ele vai imaginando e vai colocando essa imaginação em prática. Ele vai fazendo isso acontecer, a realidade. Ou seja, quando eu falei lá que o nosso 5% não consegue ver o mundo real, os nossos 95% vai conseguir, porque eles são do mundo real. O mundo real é o mundo superior. Aqui é um mundo fictício na nossa mente. É um mundo de ilusão, ele vai se acabar. Eu tenho uma pergunta, aqueles 300 milhões lá de voador lá que o Arthur fala, vai ter no Apocalipse que está lá, ele vai automaticamente sair do mundo que a gente não enxerga, esse mundo espiritual, e vai entrar no nosso mundo material. É isso? Tudo é manifestação divina. Divina, Tá? sim. Tudo é o Criador se manifestando. Então vai ter um momento certo para cada tipo de ação que ele vai fazer, igual teve no passado. Vamos citar o nascimento de Jesus. A manifestação do Criador em forma de um anjo chegando para Maria e dando o recado era um serviço. Daí lá atrás, o anjo da morte, a manifestação do Criador em anjo da morte aconteceu lá, que matou as crianças lá, o povo lá do Egito, lá, que não tinha sangue na porta. E assim por diante. Então, cada ação que o Criador vai fazer, ele se manifesta de uma forma e ganha um nome. É por isso que existe lá vários nomes de anjos, que na verdade todas são manifestações do Criador. Seria materializar e desmaterializar. Ele se materializa, age e daí desmaterializa de volta. De novo, voltou a ser espírito. Tá? Esse processo aqui, o agir, porque ele está aprendendo, ele saiu da zona de conforto, o agir dele é o que a gente chama de compartilhar informações. Ele aprendeu e sai compartilhar. Que em alguns vídeos, na maioria, eu falo que é o nosso receber para si. Esse é o egoísta, que é o nosso, aqui nosso coração cheio de pontilhados ali egoístas, contra o nosso desejo de doar. Então a pessoa que desenvolve ali, ela agora vai começar a compartilhar aquilo que ela ganhou de informação. Então nós não estamos falando nada de coisas físicas, nós estamos falando só de coisas espirituais, sabedoria. E isso significa sair do mundo da ilusão, de entrar no mundo real. Nós vamos estar aonde nós estamos brilhando mais. Ou seja, aquilo que eu falei que nós temos que ser o espelho, que tipo de espelho está refletindo para outra pessoa de nós? Então, aí... A passagem assim, não pode estar debaixo do alqueire, mas em cima do velador, né? A lâmpada aqui. Porque você não pode esconder essa lâmpada. Exatamente, esconder essa lâmpada. Mas, então, se você... Exatamente. É mais ou menos isso. O isso. do velador vai iluminar uma cidade. Isso. Acho que é Mateus que está, né? Mateus. Acho que é em Mateus mesmo. Então, assim, os ensinos de Jesus, ele estava ensinando a gente a caminhar na linha do equilíbrio. Então, todos os exemplos que ele deu são exemplos de essências. Às vezes a pessoa pega, ele fez um milagre e tal. Aquele milagre e tal lá, se a gente for levar para o lado físico, de repente ele nem existiu. São citações que ele mandou escrever para as pessoas refletirem naquilo. Então tem situações que é assim. Por isso que o professor Acker fala assim que Jesus escreveu a Bíblia, né? Mais ou menos nesse sentido. Ou seja, quem estava lá quando aconteceu tal coisa? Tem lugar que ele estava sozinho, no deserto, por exemplo. Então, como que as pessoas sabem? É porque ele mandou escrever. E se ele mandou escrever, pode ser uma parábola, uma passagem apenas que ele está citando para poder o povo que vai ler agora, aquilo lá, pegar como uma história para meditação. Mas não significa que não é uma essência que ele pegou do mundo superior e trouxe para esse mundo. Porque todos os ensinos de Jesus foi isso. Foi assim. E Paulo e os outros na mesma linha. Então assim, finalizando. A pessoa que fez esse processo aqui, ele adquiriu os 95%. Ele saiu do mundo físico e foi para o mundo superior. Só que nós estamos vivos, nós não morremos. Isso acontece aqui. Então, acontece aqui. Daí, depois que a pessoa faz todo esse processo na vida, isso significa que agora ele é uma pessoa preparada para poder levar as informações às outras pessoas e compartilhar.
Então essa é a missão. Sai do mundo físico porque você não tem conhecimento, aprendeu, vai para o mundo superior, pegou as informações e aí retorna para o mundo físico para poder compartilhar, ou seja, ajudar as outras pessoas a evoluir também. Nem vai conseguir mais não compartilhar. É sinal que já chegou. É. Eu acredito assim. Né? Ele agora não consegue mais ficar parado. Não ficar parado. Agora a vida dele, ele vai ser sempre em ação. Agindo. Sempre agindo. Se ele ainda estiver aqui, ele não chegou a esse nível. E ele, agindo dessa forma, significa que Deus, né, o ser superior, o Criador, está agindo no mundo físico, através dele, através de nós. Então, assim, ele precisa de um avatar para poder agir aqui. E essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, mas a nossa missão, para cumprir isso, essa missão do Criador aqui, a pessoa evoluída, ela não consegue cumprir. Então ela precisa passar por esse processo para ela se preparar, que é o crivo da vida, e aí sim, agora o Criador ele se manifesta nessa pessoa para poder fazer a sua obra aqui. É o Criador agindo no mundo físico. Aí ele interfere. Destruir o desejo egoísta nosso. O desejo é egoísta. Se apega porque a ilusão, o mundo físico, ele dá prazer. É todo dia. E ele é bom. Sem ele, sem o mundo físico, a gente não evoluía. Por isso que o Criador criou o mundo físico, porque sem ele a gente não ia evoluir. Você breza, ela pisa na cabeça. Você tem que pisar e segurar. Se você tirar o pé dali, ela te vai. Então isso aqui é planejado para a gente evoluir. Se não tivesse isso aqui, como que a gente ia evoluir? Meu Deus, que coisa, né? Mas esse é o plano perfeito. É o plano perfeito de Deus. E por isso que quando a gente chega a esse entendimento, já não se sofre mais. Nós sofremos, passamos por dificuldade, passamos pelo crivo, porque nós precisamos passar. Porque nós precisamos conhecer, precisamos evoluir. Evoluir. Porque se não tivesse essas dificuldades na vida, a pessoa não ia evoluir. Quando nós chegamos nesse estado involuído nosso, nós já tínhamos vindo daqui. Nós viemos do Criador. Só que cada vez que a gente desceu a escada, que Jacó viu, a gente perdeu as informações. Ou seja, a gente era 100% Elohim e chegamos a um patamar só de 5%. E esse 5% ainda é chamado egoísta, é humano. Então, a gente perdeu, mas não significa que esse perdido nunca mais vai existir em nós. Na verdade é adormecido. Ele está adormecido, porque nós temos que despertar um ponto no coração, ou seja, despertar a parte Elohim em nós. Quando a gente começa a despertar, nós começamos a subir de volta a escada de Jacó. Para nós subirmos a escada de Jacó, é esse processo aqui. Ó. Nós estamos indo de degrau em degrau. Se a gente veio e perdeu informação até chegar aqui no estado evoluído nosso, essas informações ficaram aqui. Aí quando a gente vai voltar, a gente começa a encontrar com elas de novo. Por isso que quando você se depara com um ensino que chama a atenção e você se coloca naquele lugar e fala, nossa, eu penso igual a esse cara, esse cara pensa igual a mim. Não é verdade, você apenas está se reencontrando. Tá? E uma das nossas qualidades evoluídas era ser pessoas que conversavam por telepatia. Então não era preciso estar saindo voz aqui para a gente se entender. Era pensamento, telepatia. Hoje nós vivemos nos 5 sentidos. Só que existe muito mais sentidos que estão no mundo real, que a gente deixou para trás. E uma pessoa que consegue aqui ainda ter informações por telepatia, por exemplo, gêmeos, mãe e filho, pessoas com o animal dele, existe isso. O animalzinho já sabe quando a gente vai chegar em casa. Já fica lá no portão. Isso é telepatia. Não é que ele escutou o barulho do carro.
Porque ele já sentiu. A nossa energia quântica já sintonizou a energia quântica dele. Lá, do Tarcísio, lá, Ah? o cara está 1 quilômetro longe. Lá, Isso. Ela já vai na porta e como é que... As energias já se encontraram nas vibrações, já estão na mesma vibração. De longe já se encontraram. Como é que é o nome E- daquela linha dele lá? É que a gente não vê, né? Mas é um emaranhado de onda. É, a gente não vê, mas é isso aqui, ó. Tá? É tudo emaranhado, são vibrações e assim por diante. Tá? Então quando a pessoa de repente tem um dom, talvez seja um dom, talvez seja aquilo psicológico, talvez seja uma ficção que você criou dentro da mente, não sabemos, de repente nem a pessoa não sabe. Tá? Acontece coisas, porque aqui no nosso meio está acontecendo coisas aqui. Só que a gente não está chegando a esse patamar porque nós estamos apenas nos 5 sentidos. Porque aqui existe uma coisa assim, nós estamos no mundo chamado mundo de Malhut. Filme Lucy, né? Nós estamos... Evoluir, Ó, nós estamos aqui chamado mundo de Malhut, mundo de Asiá. O primeiro, são vários mundos superiores. O primeiro mundo que nós vamos encontrar se chama o mundo de Yetzirah. Esses 2 mundos, eles vão se unir. Eles vão se juntar e ser um só. Então vai deixar de existir o mundo físico e vai ser só o mundo quântico. Então quando essas energias do mundo quântico se cruzarem com a energia do mundo físico, é o que João viu lá que a Nova Jerusalém desceu. Ou seja, o mundo de cima desceu. E aí ele viu anjos caindo. Isso aí não é anjo caindo. São as manifestações do Criador que estavam no mundo superior descendo para o mundo que nós estamos hoje, transformando esse mundo. Esse é o novo céu e nova terra que vai acontecer. O novo reino, né? Céu e nova terra. Então, assim, as pessoas que tinham um dom, quando evoluiu, ela vai voltar a ter. Nós vamos ganhar novamente os outros sentidos, 6º, 7º e assim por diante. A árvore da vida, que é nós, que somos nós, nossas qualidades, assim como o Criador, vai ganhar mais sefirá, mais bolinhas dessas aqui. E assim por diante. É a evolução. Agora que a gente falou em dom, eu acho uma coisa bem interessante o dom, né? O dom você se reconhece em si, através do conhecimento, é algo que surge assim, em algum momento. Ele está em nós. Tudo está aqui, porque Vai ficar dormido ali. Né? os 95% está ali, é uma área só de dom em nós. Mas existe vários tipos, né? Várias áreas. Mas está tudo ali. Cada um tem um dom? Cada um desperta o seu dom. Tá? Não quer Eles dizer juntam- que... Eles juntam e formam um dom só. porque assim, aqui no nosso meio cada um tem um dom, vamos supor. Ou tenha mais do que um. Mas às vezes está dormindo. Mas se cada um de nós despertasse o nosso dom principal, talvez não seria o mesmo dom que você tem e o meu. E talvez aqui seria cada um tipo de dom. Tá, mas a pergunta, como é que a gente faz para perceber isso ou despertar esse dom? Se manifestar? O nosso estudo inteiro. Nosso estudo inteiro. Começamos lá no Delta lá. Para acordar e agir. Você sabe aquela que morreu do avião lá? Sei. Como é que é A o nome? cantora lá, Marília lá. Aquela despertou um dom muito que estava adormecido, né? Porque era muito inteligente. Então, Mas ela começou com 13 anos, ela foi despertando, começou a fazer música, cantava, cara, ela estava avançada, né? então Naquela linha. existe o nosso dom interior que a gente vai despertar e aí a gente vai fazer dele, nós vamos escolher usar esse dom para o bem ou para o mal. Então a gente escolhe, porque existe uma linha imaginária. Vamos supor que isso aqui seja a linha. Agora eu descobri meu dom, passei essa linha. O que eu vou fazer com ele agora? Eu vou usar para o meu lado egoísta ou o lado bom? É eu que escolho. Somos capazes de fazer tudo, qualquer coisa. Só que a gente não consegue alcançar essa linha imaginária. Mas se conseguir alcançar essa linha imaginária, agora eu posso fazer o que eu quero. Aí que tá. Eu vou fazer o bem ou o mal, eu que escolho. E se ele quiser fazer o mal, ele vai conseguir fazer, porque é a dualidade. Só que vai chegar uma hora que a destra
a mão esquerda do Criador vai vir para cobrar. Mas ele vai conseguir fazer. Tipo mal assim, esse pessoal que está fazendo essa maldade no mundo inteiro? É isso? Ele tem poder. Vamos supor, um governante, ele tem um dom de ser governante e ele está usando esse dom dele, esse poder que ele tem, pro bem ou pro mal. Daí ele que decide. Tá? Tá usando pro mal, porque... Uma autoridade, em qualquer tipo de autoridade, ela tem autoridade acima de todas as outras pessoas, vamos supor assim, dentro da lei. Mas ela vai usar essa autoridade dela para o bem ou para o mal, depende. Ela vai ser cobrada? Vai. É a mão esquerda de Deus. Vamos supor, um juiz agir de forma errada, ele tem o poder para agir lá e fazer alguma coisa errada. Só que depois vem uma investigação e punir ele. E assim vai ser com todo mundo. Depois Deus vai julgar ele pelo que Esse é o Apocalipse. Aí ele cai. Daí ele vai cair, ele vai pagar as consequências, os atos deles, a ação Mas dele. aí o cair é aquilo lá que o professor ensinou, né? Que vai lá pro... não tem, vai pra inexistência, né? Ele sabia fazer o certo e fez o errado. Ele fez errado, ele não fez a escolha certa. Eu entendo assim, como Deus está em todas as coisas e Ele é tudo, Ele vai manifestar. Porque assim, como é dualidade, se você é do bem, já não é do mal, descarta o mal. Ou se você é do mal, já descarta o bem. Então, é um contrapeso do outro, o efeito do outro. O efeito do bem e o efeito do mal. É uma matemática, não é que Deus está interferindo. Ele já criou efeito e causa, efeito e causa, efeito e causa. E isso vai da tua escolha, que você é livre. Por isso que essa semana a gente falou muito da liberdade, de que a liberdade, né? Nós fomos constituídos com essa capacidade. Nós temos a liberdade e a liberdade é a que vai nos julgar. Exatamente. Vai nos condenar. Beleza, pessoal? Beleza. Então vamos encerrar hoje aqui e esperar uma próxima. Parabéns. Tá?